Olá, estudantes. Escola 19 de abril, professora Edna, disciplina Ciências. Vamos a mais uma nova videoaula? Então, pessoal, eu vou fazer o compartilhamento da tela referente ao conteúdo desta semana. Essa semana, então, é do dia 26/10 ao dia 30/10. O que foi enviado para vocês? O que é o conteúdo novo dessa semana? Será sobre saneamento básico. Antes da gente entrar no conteúdo novo, foi enviado para vocês a correção das atividades da semana passada, que era referente ao conteúdo de mortalidade infantil. Então, a primeira atividade, vocês tinham que fazer um desenho. Nesse desenho, vocês tinham que conscientizar, tá? Fazer uma conscientização sobre ou referente à mortalidade infantil. Então, vocês poderiam fazer pesquisas no próprio texto que foi enviado para vocês, ou vocês poderiam, através do gráfico também que foi enviado para vocês, fazer uma análise desse gráfico e em seguida, né, fazer um desenho que tivesse uma conscientização, então, da mortalidade infantil, tá? A atividade 2 era para vocês observarem, então, um gráfico. Foi enviado para vocês um gráfico em que vocês tinham que, através da análise desse gráfico, responder algumas questões. Muito bem. Para essa semana, então, para essa semana foi enviado para vocês saneamento básico. Então, tem uma imagenzinha ali no textinho de vocês, que é o símbolo do saneamento básico que foi enviado para vocês. Mas, resumindo, o que é saneamento básico? Então, saneamento básico é o estudo do comportamento da sociedade quanto à produção e descarte de resíduos que causam algum tipo de agressão à saúde do ser humano, utilizando ferramentas e elementos que proporcionem qualidade de vida e que minimizem os riscos, então, para a saúde, certo? Então, com base nisso, a gente pensa no saneamento básico em 4 tópicos principais para a gente ter uma melhor qualidade de saneamento básico. Primeiro, então, é distribuição de água potável. Primeiro, a gente tem que saber que a gente tem só 2,5% do nosso planeta é de água doce. Então, sendo que desses 2,5, alguma parte dessa água ela está contaminada. E se ela está contaminada, ela tem que passar por uma estação de tratamento antes de chegar na nossa residência para a gente conseguir fazer uso dela. Então, o que acontece? Eu coloquei para vocês ali uma imagem de uma estação de tratamento. Eu não sei se vocês já fizeram alguma visita, enfim, né? Ou se vocês já conhecem, ou se vocês já pesquisaram como é que funciona uma estação de tratamento, mas eu coloquei para vocês uma imagem, então, de uma estação de tratamento. Como a água, ela chega na estação de tratamento. Depois, ela vai passar por várias etapas, né? Até chegar na residência de vocês, que ela chega limpinha e já com todos os elementos químicos dentro dela, né, para o consumo. Outra coisa que é bem importante que está dentro da distribuição de água potável é que no Brasil, em torno de 83,3%, então, dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água. Por outro lado, mais de 35 milhões de pessoas ainda não possuem acesso a este tipo básico de saneamento, certo? Então, é importante a gente pensar que nem todas as pessoas têm água potável nas suas residências, certo? Isso é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente pensa, todo mundo tem. Nem sempre todo mundo tem água potável na sua casa. Segundo item, coleta e tratamento de esgoto, tá? Então, segundo o índice da ONU, 40% da população mundial não tem acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto e de água potável. Isso significa que mais de 200 milhões de toneladas de esgoto são despejados no meio ambiente anualmente sem coleta e tratamento adequado. Muito bem, se 40% as pessoas, né, acaba indo para
região, para os nossos entornos, né? O que vai acontecer? Vai ter esgoto nos nossos redores, né? E se não tiver uma coleta direitinho, vai produzir esgoto sim, e vai contaminar a nossa água, tá? Então, no Brasil, conforme dados que a gente tem aí do SNIS, a coleta atende cerca de 50,3% da população brasileira. Então, ali, pessoal, tem uma imagem de uma estação de tratamento de esgotos. Como é que é feita a estação de tratamento de esgotos, tá? Outro dado que é bem importante é com relação ao tratamento de esgotos, que é 42,67% dos esgotos do país são tratados, tá? Terceiro item, coleta e manejo de resíduos sólidos. Segundo dados de 2008, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio de Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 99,96% dos municípios brasileiros têm serviço de manejo de resíduos sólidos. Bom, vamos pensar na cidade de Caxias, que é onde que a gente mora, né? A cidade de Caxias, mais nas regiões centrais, a gente tem os 2 containers, né? Onde a gente tem o verde, que é para lixo orgânico, resíduo orgânico, e outro a gente tem, que é outro container para resíduo, que é o amarelo, para resíduo seletivo, tá? O que acontece? Fora do centro, que são os bairros, né? A gente não tem esses containers. Então, nós mesmos temos que fazer a separação desses resíduos, certo? Só que a gente tem que saber separar direitinho esses resíduos, tá? O que é orgânico vai para o orgânico, então tem que saber que são restos alimentares, papel higiênico, isso são resíduos orgânicos. E os resíduos seletivos é todos aqueles que a gente pode reaproveitar, tá? Relembrando na coleta de resíduos que vidro, por exemplo, quebrou uma garrafa uma garrafa, quebrou um copo. Como é que eu faço o descarte? Eu boto dentro de uma sacolinha? Não. Eu boto dentro de uma caixa todos esses resíduos de vidros, né? Tampo a minha caixa e escrevo em cima vidros, ou posso escrever com canetão, né? Embalagens cortantes, ou para quando a pessoa que vai fazer a coleta desses resíduos, ela saber que tem materiais cortantes ali dentro, que ela tem que ter um cuidado na hora que ela vai fazer a coleta desse material, certo? Não é de responsabilidade do coletor, de quem está ali fazendo a coleta do lixo, recolher o lixo caso a embalagem estoure, certo? Então, é de responsabilidade de quem está colocando lá fora da sua residência, a pessoa que está colocando lá fora na sua residência, o resíduo, o lixo, né, que a gente chama, botar numa embalagem certinha. Porque vamos pensar assim, se eu botar muito peso dentro de uma embalagem e ela estourar, não é o quem está lá fazendo a coleta do lixo que tem que ajuntar esse lixo, não é de responsabilidade dele, e sim das pessoas que colocam o lixo lá na rua. Outra coisa que é bem importante, o certo não é colocar na rua, e sim dentro das suas lixeiras, certo? Próximo item. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, certo? O manejo das águas pluviais urbanas é para quando acontece o quê? Os tipos de enchentes, né? Então, para manter o sistema em funcionamento, algumas ações simples são essenciais. Evitar o descarte de lixo nas ruas, não fazer ligações de esgoto na rede pluvial e manter as áreas permeáveis de lotes. Cuidar, às vezes, aonde as pessoas, né, vão fazer as suas construções, se é perto de lagos ou rios que possam ter enchentes e que possa ter não ter essa drenagem dessa água, então tem que ter todo um cuidado, por causa que às vezes pode acontecer, então, dos córregos, lagos e rios, de ter essas
enchentes e levar essas casas que estão nessas áreas, tá? Por isso que a gente tem que pensar nas áreas verdes, que são as áreas que ficam nos entornos, né, dos rios, que tem que preservar. Muito bem. Próximo item que eu tenho que falar para vocês, então acho que foi falado já os 4, tá? A atividade. O que foi de atividade para vocês? A primeira atividade, então, foi colocado 4 imagens. Eu quero que vocês observem essas 4 imagens. Ela retrata diferentes situações. E daí vocês vão, com base nessas imagens, que elas são bem chocantes, né? Vocês vão responder as questões que seguem. E, por último, a última atividade, vocês vão recortar ou desenhar, recortar imagens ou fazer um desenho que relate ou trate de saneamento básico no Brasil, ou melhor, da cidade de Caxias do Sul. Então, vocês podem fazer, se vocês não conseguirem recorte, né, de revistas ou jornais ou alguma coisa nesse sentido, vocês podem pegar, fazer um desenho, tá? Que trate sobre saneamento básico. Prof, eu não consegui da cidade que fale da minha cidade. Posso fazer do Brasil? Pode. Se você conseguir falar melhor da nossa cidade de Caxias, melhor ainda. E expresse a sua opinião a respeito disso. Você acha que esses 4 tópicos que foram abordados hoje, todos estão sendo feitos na nossa cidade? Aonde você mora? Você conhece alguma situação em que todos estejam sendo cumpridos ou tem algum que não está sendo cumprido? E você acredita que é dever público, nosso, né? Ou de dever dos órgãos governamentais, toda essa burocracia? Você acredita que nós temos o dever de fazer a nossa parte ou só o governo que tem que fazer a parte e a gente não tem que fazer nada para ter essas 4 partes do saneamento básico? Então, era isso para essa semana. Prestem atenção, façam a leitura e interpretação do texto e bom trabalho. Beijo da Prof. Edna. Boa semana. Até logo.